Tem uma pergunta que muitas pessoas guardam por anos, às vezes por décadas, até que de repente ela aparece como um objeto pesado na palma da mão. E eu? O que eu quero? Foi essa mesma pergunta que veio à tona para Teresa quando a máquina de costura, depois de tantas horas, fez um silêncio longo pela primeira vez. Como essa revelação sobre o tempo pode mudar sua vida agora? A resposta que ela encontrou não foi um clarão imediato, nem uma fórmula pronta. Foi uma pequena mudança de postura diante dos minutos que ainda restavam. Teresa morava em uma casa que cheirava a linha e passado. Na varanda, a máquina herdada do marido descansava sobre uma mesinha. No fundo do armário, rolos de tecidos organizados por cor, como se fossem memórias alinhadas. Durante a maior parte da vida adulta, as perguntas que recebeu eram sempre externas. Tem quem lave a roupa? Vai buscar as netas? Precisa preparar o almoço? Ela respondia com a mesma firmeza com que puxava a linha. Botões costurados, bainhas alinhadas, concertos prontos antes do jantar. Havia uma precisão corporal no gesto. As mãos sabiam o caminho das agulhas. O ritmo do pedal marcava a rotina. Na manhã em que a máquina parou, não foi um rompimento dramático. Foi apenas o som que faltou. Um clique seco e depois, nada. Faltou o motor familiar. Sobraram o ruído distante da rua e o próprio pensamento dela ocupando o espaço que antes era preenchido por atendimento. Teresa ficou olhando para o tecido meio cortado, as pontas de linha aveludadas sobre a mesa, e a pergunta veio simples, quase absurda. E eu? O que eu quero? Não uma pergunta no sentido de decisão sobre o trabalho, mas uma interrogação que tocava algo mais profundo, algo que tinha sido adiado em nome de cuidar, de prover, de manter a estabilidade. Vanessa, a filha, entrou no quarto com a pressa de quem vive entre compromissos. Viu a máquina parada, olhou com carinho e também com aquele ceticismo que vem da rotina de quem acha que já sabe as respostas da mãe. Vai consertar? Perguntou. Ou vai se aposentar de vez? Para Vanessa, a ideia de Teresa recomeçar algo aos 60 soava deslocada. Havia uma lógica prática, quase automática, que dizia que a idade traz limites, que o tempo útil tinha sido usado em outras narrativas. Teresa sorriu e virou o rosto para a janela, sem responder. Havia vergonha, certo? Havia também um alívio estranho, como se o silêncio da máquina tivesse criado um espaço para que a pergunta, ao invés de ser abafada, pudesse ser colocada sobre a mesa. As primeiras semanas foram cheias de pequenos empates. Às vezes, Teresa repetia as rotinas como se nada tivesse mudado. Costurava para amigos, consertava uma barra aqui e acolá. Mas por dentro, a pergunta crescia como um livro não lido. Numa manhã de sábado, quando a rua cheirava a pão fresco e a vizinhança se esparramava em portas abertas, Glorinha apareceu como costumava, com um saco de biscoitos e o olhar que não sabe dizer não. Olhou para a máquina, para as mãos de Teresa, para a cara dela, e falou com a naturalidade de quem não teme causar surpresa. Você já pensou em aprender outra coisa? Não tem que ser costura, podia ser bordado, cerâmica, talvez fazer umas coisas para vender na feira. Não foi um empurrão dramático, foi um sopro. Glorinha falava sempre como quem oferece possibilidades, não como quem julga. Logo Glorinha trouxe a notícia sobre a escola comunitária de artesanato que ficava na praça do bairro. Era um espaço simples, com mesas de madeira, cheiro de cola e café no ar, e um homem chamado Bento que ensinava com a paciência de quem já viu muitos recomeços. A princípio, Teresa ouviu como quem escuta conversa alheia, gostoso, mas distante. Até que uma noite, ao olhar para a máquina parada, ela se perguntou se a pergunta que a incomodava poderia, de fato, ser respondida fora de casa, num lugar onde ninguém a esperava para cumprir obrigações, onde ninguém perguntava, e as roupas das meninas? Ou, quem vai cuidar do almoço? Era uma possibilidade concreta, e foi suficiente para mover um passo pequeno. Telefonou à escola e marcou uma aula experimental. O caminho até a praça foi curto, mas pesado de dúvidas. Teresa vestiu a blusa que não usava há anos, e colocou um lenço no cabelo, como se vestir-se fosse também vestir uma coragem tênue. Ao entrar na sala, sentiu algo que não experimentava há muito. O olhar de outras pessoas que não a conheciam. Havia Jandira, que fazia cestaria com palha. Dona Perpétua, que pintava azulejos. Uma garota jovem com mãos coloridas de tinta. Teresa não era a mais nova ali. Tampouco a mais velha, mas sentiu seu corpo reconhecer o espaço. Os dedos, acostumados ao vai e vem da agulha, encararam outros materiais como se encontrassem velhos conhecidos. Seu Bento a recebeu com um aceno. Tinha 71 anos e uma calma que parecia dizer que o tempo, afinal, pode ser conversado. As primeiras tentativas foram desajeitadas.
Teresa experimentou argila que se recusava a ceder à pressão certa. Deixou fios embaraçados em tentativas de bordado. Errou medidas e deu risadas com o próprio erro. Não era uma vergonha, era algo novo, e de curiosidade ocupava o lugar do perfeccionismo. As mãos, porém, traziam memória. O que a cabeça não sabia, o corpo lembrava. O modo de segurar uma agulha, a paciência em costurar uma dobra, o senso de ritmo na repetição. Era como se a memória tátil dissesse: "Você sabe como começar." Esse conhecimento corporal foi a âncora que manteve Teresa participando das aulas. Enquanto aprontava seus primeiros trabalhos, Teresa começou a escutar as outras vozes da sala. Jandira, quando errava um nó, oferecia uma gargalhada que quebrava o próprio rigor dela. Dona Perpétua contava histórias curtas das festas da comunidade e, sem perceber, dava dicas sobre cores e contrastes. Glorinha aparecia para assistir e trazia biscoitos. O processo de aprender tornou-se também um processo de ser visto sem papéis. Nem mãe, nem viúva, nem costureira apenas. Teresa era uma pessoa aprendendo, pele nova em contato com materiais inesperados. A socialidade era um combustível discreto. Cada comentário, cada olhar demorando em um detalhe, afirmava que o fazer tinha valor. O ponto de virada aconteceu numa tarde em que a escola organizou uma pequena exposição na praça. Era uma mostra modesta, 3 mesas, algumas placas de identificação e as peças das alunas expostas em panos limpos. Teresa levou um bordado que misturava tecido antigo com pontos coloridos, uma linha dourada traçando um pequeno caminho sobre o pano. Antes de sair de casa, ela sentiu aquele antigo aperto no peito, a sensação de que expor era mostrar uma parte íntima ao mundo, e por isso arriscado. Mas havia algo diferente. Não era a busca por aplausos que a movia, era a vontade de ver o próprio trabalho visto como prova de que a pergunta tinha sido feita em voz alta. No dia da exposição, as pessoas passaram devagar. Algumas paravam, outras tiravam fotos discretas. Vanessa circulou pela praça como quem não quer nada, mas se demorou diante do bordado da mãe. Não fez comentários eloquentes. Apenas ficou olhando, os olhos duros se suavizando como quem reconhece um traço semelhante à própria infância. Teresa, do outro lado, sentiu uma leveza que não sentira quando fazia concertos. A peça parecia dizer algo sobre ela que palavras não alcançavam. As mãos que antes só respondiam a pedidos agora assinavam em silêncio. Um menino aproximou-se e apontou para a linha dourada. "Isso brilha", disse ele. Alguém sorriu. Seu Bento passou, tocou o tecido com carinho e, sem alarde, disse: "Isso não é só técnica. Tem uma voz ali." Ele não ofereceu rótulos vazios. Deu reconhecimento. Para Teresa, ouvir aquilo foi como receber de volta algo que sempre esteve ali. Uma marca de identidade, não de produtividade. A transformação não aconteceu num estalar de dedos. Nos dias seguintes à exposição, Teresa continuou indo às aulas. Algumas pessoas do bairro perguntavam se ela ia vender as peças, se abriria uma loja online, como se voltarmos a um ofício significasse imediatamente transformação financeira. Teresa sabia que nem todo passo vira negócio rentável, e não era essa a sua medida. O que mudou foi uma coisa mais íntima. Ela passou a aceitar que o tempo podia ser usado de outro jeito. O tempo, que até então parecia um recurso que havia sido gasto, reaparecia como campo de possibilidades. Não que tivesse mais horas no relógio, mas que as horas restantes poderiam responder a perguntas diferentes. E é aí que entra a revelação sobre o tempo que pode mudar sua vida agora. Tempo não é apenas uma contagem regressiva. É também um estoque que você pode escolher investir em perguntas que te pertencem. Quando Teresa começou a olhar para seus dias como algo que poderia ser redirecionado, não para apagar responsabilidades, mas para incluir uma peça que fosse só dela, as escolhas ganharam novo sabor. A pergunta, "e eu?", deixou de ser segredo embaraçoso e virou um guia prático. Em vez de esperar por uma grande mudança, Teresa aprendeu a fazer pequenos depósitos de atenção. Meia hora 3 vezes por semana para experimentar, aceitar convites para a escola, permitir-se errar sem transformar o erro em juízo final. Se você está assistindo e se identifica, se já passou uma vida respondendo às necessidades alheias ou adiando algo que chamaríamos de seu, talvez a descoberta de Teresa soe como um convite. Não se trata de ignorar responsabilidades, nem de diminuir o peso que você carrega. Trata-se de reconhecer que o tempo que resta pode ser investido também em perguntas que alimentem a sua própria voz. Antes de continuar, se isso te toca, escreva nos comentários uma palavra que descreva o que você ainda quer.
Não precisa mais do que uma palavra. Depois daquela primeira CTA suave, a narrativa de Teresa segue com passos simples, práticos, nada dramáticos. Ela começou a reservar blocos curtos de tempo na semana e tratou aquilo como compromisso consigo mesma. Não anotava promessas grandiosas, anotava pequenos passos, buscar a escola, reservar 30 minutos, comprar um pacote de linhas, perguntar a Glorinha se ela me acompanha. Essa lista discreta, quase trivial, funcionou como uma ponte entre a intenção e a ação. Em menos de 2 meses, a exposição modesta já tinha acumulado conversas e pedidos de vizinhos para ensinar o básico a quem tivesse interesse. Foi daí que nasceu um outro sentido de pertencimento. Teresa não buscava reconhecimento para si, mas sentiu-se reconhecida como alguém que tinha algo a oferecer. Houve movimento também na relação com Vanessa. A filha, que antes via o recomeço com dúvida, começou a perceber mudanças práticas. A mãe estava mais disposta a experimentar coisas novas. Às vezes, trazia os netos para a escola e os sentava numa mesa para fazer um trabalho conjunto. Noutras ocasiões, Teresa cozinhava mais leve e estava menos cansada. Vanessa entendeu que a busca não era egoísmo, mas um ajuste de equilíbrio. O que começou como estranhamento virou curiosidade e, aos poucos, um apoio prático. Nelson, o genro, ajudou a montar uma pequena vitrine na comunidade para que as peças fossem vistas por mais pessoas. Não foi uma trajetória linear. Havia dias em que Teresa voltava cansada e se perguntava por que tinha começado, mas o tempo investido em si mesma ajudou a delinear prioridades com mais clareza. É importante dizer com franqueza que nem tudo foi confortável ou fácil. Teresa teve de lidar com limitações, dias sem dinheiro para comprar o material mais caro, horas em que havia que priorizar compromissos familiares, e o olhar, às vezes, de quem acha que a idade define ocupações. Esses obstáculos são reais e válidos. A vivência dela não os apagou. A diferença foi a forma como Teresa decidiu responder ao que podia controlar. Em vez de esperar condições perfeitas, ela escolheu passos que custavam pouco e davam retorno em confiança. Em vez de transformar o primeiro erro em desistência, ela o usou como revisão de caminho. Essa postura é uma parte essencial da revelação sobre o tempo. Não se trata de ter anos a mais, mas de realocar atenção e energia para perguntas e experiências que façam sentido hoje. A história de Teresa também mostra algo que muitas vezes passa despercebido: o papel das pessoas que aparecem como catalisadores. Glorinha foi mais que uma amiga. Foi o impulso externo que autorizou o primeiro passo. Seu Bento ofereceu um espaço seguro de experimentação. Dona Perpétua e Jandira foram espelhos que faziam o reflexo de Teresa não ser apenas o papel que ela ocupava em casa. Se você quer aplicar essa revelação agora, busque deliberadamente por catalisadores. Pode ser um amigo que te chama para um curso experimental, uma oficina comunitária, um grupo local no centro cultural, ou até mesmo um vídeo que te mostre que não existe idade certa para começar. A comunidade não precisa ser vasta. Muitas vezes, uma pessoa de confiança já faz diferença suficiente para tirar a inércia do caminho. Outra lição prática que Teresa aprendeu e que você pode reproduzir hoje: comece pequeno e registre suas tentativas. Reserve 20 a 30 minutos esta semana para tentar algo novo. Pode ser uma aula experimental, uma visita a uma oficina, conversar com o vizinho que tem uma horta, ou até rabiscar numa folha o que sempre te chamou a atenção. Não invente metas grandiosas, nem coloque pressão em cima do primeiro dia. Anote como se fosse um experimento. O que você sentiu, o que deu certo, o que pode ser ajustado. Pequenos dados acumulam confiança e, com o tempo, permitem adaptar o que você faz ao que funciona para você. Também é útil lembrar que primeira vez tardia não elimina a memória do corpo. As habilidades adquiridas ao longo da vida, aquilo que o DNA narrativo chama de mãos com memória, são um recurso. Se você trabalhou com cuidado, com repetição, com toque, muito do que parece novo vai reverberar em gestos antigos. Teresa não precisou reaprender tudo. Ela reaproveitou sua familiaridade com o ritmo, a precisão e a paciência. Ao perceber isso, ela deixou de se cobrar a perfeição e passou a utilizar a experiência como ponto de partida. Tente se perguntar: quais hábitos, rotinas ou memórias minhas podem me ajudar a começar algo novo? Essa é uma pergunta prática que desarma o mito da novidade que exige renascimento.
E se a sua vida é cheia de compromissos, reconheça isso e construa estratégias realistas. Teresa teve que negociar horários, dividir tarefas com Vanessa, aceitar ajuda às vezes e, noutras, dizer não com gentileza. Isso não é egoísmo, é gestão de recursos. Identifique 3 momentos na sua semana onde você consegue encaixar 20 minutos e transforme isso em compromisso. Mantenha essas promessas pequenas, porque promessas grandes demais, dadas à própria sorte, alimentam frustração. O objetivo não é transformar tudo num projeto, e sim inserir uma prática que te devolva a pergunta inicial. E eu? A revelação sobre o tempo também muda o olhar sobre falhas sociais e econômicas. Teresa não tinha condições de comprar o material mais caro, mas a escola oferecia opções de baixo custo e trocas comunitárias. Na prática, procure alternativas acessíveis, oficinas patrocinadas pelo município, grupos de troca de ferramentas, bibliotecas de ferramentas criativas. Pergunte ao vizinho, à igreja local, ao centro social. Pequenas redes podem suprir o que um orçamento apertado não cobre. E sempre que possível, aceite ajuda sem vergonha. Ela não subtrai autonomia, apenas facilita a experimentação. No ápice da história de Teresa, houve uma cena simples e poderosa. Uma menina que parou para olhar o bordado dourado como se visse ali um mapa de luz. Para Teresa, aquilo foi mais que um elogio. Foi a confirmação de que um trabalho que nasceu da curiosidade podia tocar outras pessoas. A exposição modesta na praça não a transformou numa artista famosa da noite para o dia. E esse é um ponto crucial. A transformação que importa não precisa de holofotes externos. Mudar a relação com o tempo é permitir que a sua presença no mundo se manifeste de formas que te satisfaçam, que te deem sentido sem necessariamente se transformar em retorno econômico imediato. Como aplicar essa revelação agora, em passos concretos e simples, sem rodeios? Primeiro, faça a pergunta. Reserve 5 minutos hoje para se sentar com uma folha e escrever, sem censura. E eu? O que eu quero? Não precisa responder tudo. Tente anotar palavras, sensações, um verbo. Segundo, escolha um passo que custa pouco, 20 a 30 minutos, e comprometa-se com ele. Pode ser pesquisar um curso gratuito, passar numa oficina comunitária, conversar com uma amiga que te motiva. Terceiro, busque um ambiente de experimentação, um catalisador. Pode ser um grupo no bairro, um professor voluntário, uma oficina pública. Quarto, permita-se errar. Erro não é medida de incapacidade, é registro de aprendizado. Quinto, compartilhe o processo com alguém que te apoie. Um amigo, um vizinho, um familiar. Sem buscar validação, mas buscando companhia. Sexto, reinvente aos poucos. Não precisa que tudo mude, só que algo a mais ocupe seu tempo com sentido. Se você pensa, mas e se eu não tiver condições? A resposta prática é procurar alternativas locais e baratas. Muitas cidades têm bibliotecas de ferramentas, centros comunitários que oferecem cursos gratuitos ou a preço simbólico, feiras de trocas, redes de mulheres que se organizam para ensinar umas às outras. Experimente buscar na internet por oficina comunitária, curso introdutório ou grupo de artesanato no bairro. Ligue para centros culturais, pergunte no posto de saúde, no CRAS, na igreja local. Às vezes, a porta está aberta e nós não batemos. Ao mesmo tempo, tenha cuidado com promessas que soem como soluções mágicas. A transformação de Teresa não foi linear, nem foi um passe que garantiu sucesso comercial. Foi um ajuste profundo na forma de investir tempo. Ela ganhou mais do que habilidades, ganhou uma voz própria. E isso é aplicável a qualquer idade. A revelação fundamental é simples, mas poderosa. O tempo que você tem agora pode ser redesenhado como recurso, não apenas como uma linha que aproxima do fim. Essa substituição de perspectiva muda escolhas. Você passa a considerar investimentos pessoais pequenos, porém constantes, que se acumulam e alteram o tom dos seus dias. Se você quiser experimentar agora, aqui está uma sequência concreta para as próximas 2 semanas. Dia 1. Escreva a pergunta: e eu? O que eu quero? Por 5 minutos. Dia 3. Pesquise ao menos uma atividade gratuita ou de baixo custo na sua cidade. Dia 5. Envie uma mensagem a uma amiga ou familiar propondo que te acompanhe. Dia 7. Reserve 30 minutos para a primeira experiência. Pode ser apenas observar uma aula. Na semana seguinte, documente o que sentiu. Na terceira semana, repita a prática por mais 3 vezes de 20 a 30 minutos. O objetivo não é transformar sua vida num projeto de produtividade, mas criar um hábito de atenção que permita você responder à sua própria pergunta com evidência prática. Não minimizar a dor do que foi vivido e do que foi sacrificado é essencial. Teresa não pegou a estrada do desapegue e recomece, sem cicatrizes.
A pergunta que ela fez não apagou as responsabilidades. Ela reorganizou prioridades com carinho e realismo. Esse é o modelo que pode mudar sua vida agora. Reconhecer limites, aceitar ajuda, encontrar catalisadores e investir tempo em pequenas parcelas que, juntas, constroem transformação. E lembre-se, a primeira vez pode acontecer aos 60, aos 40, aos 80. Não existe prazo para a pergunta aparecer, e tampouco existe um prazo para começar a respondê-la. No final, a linha dourada do bordado de Teresa virou símbolo do que também pode ser seu. Um fio que atravessa o tecido da vida e deixa marca. Não é sobre ostentação, é sobre assinatura pessoal. A revelação sobre o tempo mudou a rotina dela porque ela decidiu que o tempo restante poderia ser usado para algo que pertencia a ela, e não apenas para os papéis que outrora teve que assumir. Isso mudou a maneira como ela se via, como se apresentava na praça, e como ouvia os pedidos de Vanessa. E pode mudar a sua vida agora da mesma forma, ao escolher perguntar, experimentar e reservar tempo sem culpa. Se esta história tocou você, se fez pensar em alguma palavra que ainda não foi dita, deixe nos comentários qual é a pergunta que você ainda não fez a si mesmo. Compartilhe uma palavra, um verbo, um sonho curto. Se quiser, conte também qual é o pequeno passo que você pode dar esta semana. E se a narrativa trouxe algum conforto, considere curtir o vídeo e inscrever-se para acompanhar outras histórias que falam sobre recomeços possíveis, sem promessas fáceis, apenas com passos reais. A pergunta está aí, à sua disposição. O tempo também. O que você vai fazer com eles agora?